Olá pessoal, estamos de volta então trazendo mais questões para o treinamento das Olimpíadas de Matemática. Então hoje estamos trazendo uma questão que é do nível 1, questão que trata do assunto teoria dos números, também chamada de aritmética, e o enunciado fala o seguinte: uma mulher com idade menor do que 100 anos e um dos seus netos completam anos no mesmo dia. Por 6 anos consecutivos, a idade da mulher era um múltiplo da idade do neto. Determinar as idades da mulher e do seu neto nesses 6 anos. Então, o que é que vamos fazer? Vamos organizar a solução da seguinte maneira. Sejam M e N as idades da mulher e do seu neto no primeiro dos 6 anos em que a idade da mulher é um múltiplo da idade do neto. Tá? Então, M é a idade da mulher e N é a idade do neto no primeiro daqueles 6 anos. Assim, as idades da mulher e do seu neto nos 6 anos consecutivos são expressos por, no primeiro ano, MN, no ano seguinte aumenta um ano, então M mais 1, N mais 1, e assim por diante, até que no sexto ano a idade da mulher seria M mais 5 e a idade do seu neto seria N mais 5, ok? Então o que é que vamos fazer? Apenas para facilitar a nossa investigação, como a idade do neto durante 6 anos consecutivos são os números N, N mais 1, N mais 2, N mais 3, N mais 4, N mais 5, vamos analisar o que ocorreria no caso em que N fosse 1. Vamos imaginar um valor, tá certo, para a idade do neto. O menor valor possível seria 1, que esse N é natural, então vamos testar, certo, se o problema teria solução no caso em que N fosse 1. Certo? Nesse caso, a idade do neto naqueles 6 anos seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá bom? E aí, o que é que nós teríamos? Nós sabemos do enunciado da questão que a idade da avó é sempre um múltiplo da idade do neto, ou seja, a idade do neto é um divisor da idade da avó. Então, o 1 dividiria M. Quando a idade do neto fosse 1, a idade da mulher seria M, que é o primeiro ano. Então 1 divide M. Quando a idade da mulher fosse M mais 1, a idade do neto seria 2. Então 2 divide M mais 1. 3 divide M mais 2 e assim por diante, até que 6 dividiria M mais 5. Certo? Que M mais 5 seria a idade da mulher naquele quinto ano. Diante disso, o que é que nós podemos fazer? Como 2 divide M mais 1, então M mais 1 é múltiplo de 2. M mais 1 vai ser 2 vezes o inteiro, que eu estou chamando de T. Aí aqui vamos fazer o seguinte truque. Vamos observar que M menos 1 pode ser escrito como sendo M mais 1 menos 2. Certo? Só que M mais 1 é 2T. Então você substitui M mais 1 por 2T, de modo que M menos 1 é igual a M mais 1 menos 2, no lugar de M mais 1 você põe 2T, então vai ficar com 2T menos 2, pondo 2 em evidência, então vai ficar com 2 vezes T menos 1. Então M menos 1 é 2 vezes T menos 1, então M menos 1 é par, ou seja, 2 divide M menos 1. M menos 1 é múltiplo de 2. De modo análogo, como 3 divide M mais 2, então o que é que nós podemos fazer? M mais 2 vai ser múltiplo de 3, vai ser 3 vezes S, onde S é inteiro. E aqui podemos fazer um truque parecido. M menos 1 é igual a M mais 2 menos 3. Só que no lugar de M mais 2, nós podemos colocar 3S. Então vai ficar 3S menos 3. Pondo 3 em evidência, fica 3 vezes S menos 1. Então M menos 1 é 3 vezes S menos 1, ou seja, M menos 1 é múltiplo de 3. Portanto, 3 divide M menos 1. De modo análogo, 4 divide M mais 3. Então, M mais 3 é 4 vezes V, com V inteiro. Aí escrevemos novamente M menos 1 como sendo M mais 3 menos 4. Só que no lugar de M mais 3 podemos colocar 4V. Então, fica 4V menos 4. Pondo 4 em evidência, vamos obter 4 vezes V menos 1. Então, M menos 1 é 4 vezes V menos 1, ou seja, M menos 1 é múltiplo de 4. 4 divide M menos 1. E, por fim, 5 divide M mais 4. Portanto, M mais 4 é múltiplo de 5. Certo? M mais 4 vai ser múltiplo de 5.
Então podemos ainda proceder da mesma maneira. M menos 1 vai ser M mais 4 menos 5. Troco o M mais 4 por 5 vezes U. Ponho 5 em evidência. Então fica 5 vezes U menos 1. Ok? De modo que M mais 4 é múltiplo de 5, ou seja, 5 divide M mais 4. Diante disso tudo, tá certo? Como M menos 1 é múltiplo de 2, 3, 4 e 5, segue que M menos 1 é múltiplo do MMC, do mínimo múltiplo comum, de 2, 3, 4 e 5. Tá certo? Você pode até estar se perguntando por que eu não usei o fato de 6 dividir M mais 5. Porque eu ia concluir que M menos 1 é múltiplo de 6, mas como já é múltiplo de 2 e de 3, essa informação seria redundante. Por isso que eu não peguei o caso em que 6 divide M mais 5 no parágrafo anterior, certo? E aí então, o que é que nós podemos fazer? Como os únicos múltiplos positivos de 30 menores que 100 são 30, 60 e 90, temos então 3 possibilidades. Pode ser que M menos 1, que é múltiplo de 30, né, seja 30, o que implicaria M igual a 31. Mas se M fosse 31, quais seriam as idades da mulher e do seu neto? 31 e 1, né? Lembre-se que nós estamos analisando o caso em que a idade do neto começa no 1. 32 e 2, 33 e 3 e assim por diante até 36 e 6. Essas seriam as idades. Mas isso não satisfaz ao problema. Por quê? Porque, por exemplo, o par 34, 4, 34 não é múltiplo de 4. E em cada par, a idade da mulher tem que ser um múltiplo da idade do neto. 34, 4 não satisfaria o problema. Portanto, o M não pode ser 31. A próxima possibilidade seria que M menos 1 fosse o próximo múltiplo de 30, que é 60. Isso implicaria que M é 61. Se M fosse 61, as idades da mulher e do seu neto seriam 61, 1 no primeiro ano, 62, 2 no segundo, até que 66, 6 no último. Perceba que, nesse caso, todos os pares satisfazem o problema, certo? Porque em cada um desses pares, a idade da mulher, que é a primeira componente, o primeiro número, é sempre um múltiplo da idade do neto, que é o segundo número. Então, essa seria uma possível sequência, tá certo? Uma outra possibilidade seria que M menos 1 fosse o próximo múltiplo de 30, menor que 100, né, que seria 90. Isso implicaria M igual a 91, e nesse caso nós teríamos que as idades da mulher e do seu neto, naqueles 6 anos, seriam 91, 1, que satisfaz ao problema, né? Já que 91 é múltiplo de 1, 92, 2 também, 93, 3 também, só que 94, 4 não, já que 94 não é múltiplo de 4. Então não satisfaz ao problema, portanto, as idades da mulher e do seu neto nos 6 anos consecutivos são representados pelos seguintes pares ordenados: 61, 1, 62, 2, 63, 3 e assim por diante até 66, 6. Tá certo? Não é uma questão fácil, é uma questão bem difícil, assim, essencialmente para o nível 1. Uma pergunta que você pode estar se fazendo é: e se a idade do neto não fosse 1? Certo? Você pode verificar, fazendo algumas contas, que a partir da idade do neto igual a 2, você já não consegue pares satisfazendo ao problema. Tá bom? Então, a resposta correta seriam esses 6 pares de números. Tá ok, pessoal? Então, é um prazer estar de volta com vocês e é isso aí. Nos acompanhe, vamos começar a publicar com bastante frequência a partir de hoje as nossas questões de preparação para as Olimpíadas de Matemática. Um abraço, gente, até a próxima.